Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Segunda live essa semana. Hoje nós vamos convidar aí uma ex-paciente nossa, a Samara, e também a Tati, que é uma das minhas físios da minha equipe. Então, eu vou colocar aqui, Tati, pronto. E agora eu vou colocar a Samara. E aí mandei para Samara também. Engraçado que o convite da Samara não tá indo. Eu não sei o que está acontecendo. Boa noite, boa noite. Tati, já coloquei você aí, tá? Eu estou esperando a Samara entrar aqui. Aí, Tati conseguiu entrar, só que agora foi. Pronto. As meninas Oi, estão te gente. ajudando aí, Tati? Tudo bem? Ô, Tati, tô tentando colocar a Samara aqui e deixa eu ver se eu consigo de novo. Mas eu não tô conseguindo. Agora foi. Foi. Então, gente, vamos lá. Para quem não conhece a Tati, Tati é uma das minhas físios, já está comigo há alguns anos já. E a Tati foi quem tratou da Samara, né? Tati, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dé. Obrigada pelo convite. Estou muito Tomara feliz em estar que aqui. Ai, é ótimo, é sempre bom, né? A gente tá aqui para ajudar outras pessoas. Ó, Com Samara, certeza. a Samara tá dizendo aqui que ela já tá aqui. Samara, eu já te mandei o convite. Deixa eu tentar mandar de novo. Já foi convidado, Samara. Então veja se não aparece aí alguma em algum lugarzinho aí para você me aceitar. Que bonitinha. Aí, a É, Samara tá entrando. Deu certo. Aqui. Pronto. Samara já vai entrar aqui. Já coloquei. Vamos ver se vai dar certinho aqui. Então, meninas, lá na clínica, quem avaliou a Samara foi a Rose, né? E a Tati estava acompanhando no mesmo momento. E depois a Samara acabou indo fazer o tratamento com a Tati, né? Então, e a Tati foi que foi até o final aí com a Samara e deu alta para ela e tudo mais. O Tati, eu não sei se a Samara não está conseguindo entrar. Eu já mandei a Samara, você está conseguindo falar com a gente aqui? Está conseguindo ver a gente? Tenta falar comigo. Vou eu vi que tentar. ela entrou, né? Ela estava online aqui. Aí, ó. Mandei convite de novo para Samara. Vamos ver se deu certo agora. Então, para quem não conhece, né, a clínica, não sei se todo mundo que está aqui conhece, eu tenho uma equipe de fisioterapeutas, né? Hoje nós somos gente, eu sempre perco essa conta. É uma vergonha. Sete, Ó, né? sou eu, Daniele, a Rose, Daniela, a Então, Tati, a Elaine e a Vitória. 7. sete. Então, somos em 7 na clínica. São tantas mulheres, né, Dé? Perde até a conta. As mulheres, porque são todas as fisioterapeutas. Aí nós temos duas secretárias. A gente tem a Dani, que é a nossa gerente. Então, a Maria. Então, acaba que é muita gente, né? Então, é meio complicado da gente. Tem horas que eu realmente me perco nessa contagem.
Tati, tá acontecendo alguma Dela, coisa com a Samara? Ela te mandou alguma coisa? ela colocou aqui que estou tentando entrar aqui, mas estou vendo vocês. Então, Então, engraçado, porque eu mando o convite dela e logo aparece aqui de novo que como se tivesse cancelado. Samara, veja se não tem alguma coisinha aí para você entrar, para você apertar, ou você coloca aí que você quer participar, tá? Lá, você não tem participar ao pedido. vivo. Então também você consegue me. Aê! Deu certo, Ah, agora hein? deu certo. Ê. Que bom! Seja bem-vinda, Samara! Tá certo, então. Tá, agora tá certo. Meu esposo me Deu ajuda aqui, certo? gente. Que sacrifício. O marido tá te ajudando aí? Ajudou, é porque acho que era alguma coisa de permissão que eu não estava conseguindo ativar a câmera, eu tive que mexer nas configurações do celular. Mas agora, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, perfeito. super estamos te ouvindo. Seja muito bem-vinda aí à nossa Muito live de obrigada. hoje, para você contar a sua história junto com a Tati aí, como que foi aí a sua ida para a clínica e principalmente como foi antes de chegar na clínica, porque eu acho que isso é bem importante para as pessoas saberem o que você passou. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora. Que saudade, doutora Tati. É uma honra É, estar só aqui eu com ia falar isso, você. vai morrendo de saudade. Bom te ver aqui, né? Ah, E contar a sua igualmente. história para ajudar muitas e muitas mulheres, né, Sá? Com certeza. Eu até estava falando, eu mandei até o áudio para a doutora, que há um ano eu estava assistindo os vídeos e não imaginava que um ano depois eu estaria aqui compartilhando minha história também. Adoramos isso! Você vê Muito como bom. pode mudar realmente a vida, né? Com certeza. Encarar esse tratamento num primeiro momento não é muito fácil. Eu falo que não é um tratamento fácil de você topar de fazer, mas vale a pena, não vale, Samara? Com certeza. É um ganho para o resto da vida, né? Mas é Que isso bom. mesmo. Então vamos lá, Samara. Comece a Uhum. contar para gente como você chegou até a clínica. Antes disso, a Tati estava me contando que você faz parte de uma igreja que você frequenta e tudo, e que você tinha o objetivo de casar virgem, é isso mesmo? Isso, foi isso mesmo. Eu nasci num lar cristão, né? Tanto eu como meu esposo. Aí, em 2020, a gente casou, a gente decidiu que ia se guardar até o casamento. Então, assim, o período do nosso namoro foi bem diferente. A gente se dedicou mesmo a muita conversa para se conhecer, tudo mais. Aí, com 2 anos e 3 meses de namoro, a gente casou. E, assim, durante o namoro, a gente lia livros, buscando mesmo se aperfeiçoar na questão de relacionamento, né? Eram livros cristãos. Aí, alguns meses, acho que em volta de 3, 4 meses antes do casamento, a gente leu um livro que era um pouquinho mais específico falando sobre sexo, que era cristão também, né? E assim, na minha visão, eu falei, nossa, eu li esse livro, estou preparada, sei tudo, né? Eu era muito tímida para conversar com a minha mãe, e ela era muito aberta, mas o problema era eu. Eu que não conseguia me perguntar, né? Como que era? Eu falei, não, eu li o livro, a gente conversou, tá tudo certo. Aí até que foi, a gente casou e tudo mais. Foi bem simples, né? A gente só casou, só fez a cerimônia na igreja e fomos para a lua de mel. Só que a gente estava muito cansado. Porém, 2 jovens que tinham se guardado, a gente estava ansioso, né? Aí quando a gente foi na lua de mel, a primeira vez não deu certo. Aí foi aquela frustração, porque a gente idealiza, né, que tudo vai ser tudo perfeito, vai dar tudo certo, porque as pessoas falam também, né? Até acho que as Sim. pessoas começam a falar para se achar, porque, meu Deus, não é fácil. Daí a gente falou, não, acho que é porque a gente está muito cansado, então vamos descansar, vamos dormir, depois a gente tenta.
Aí tudo bem, no Ah, outro dia a gente tentou de novo e não dava certo. Aí a gente, no último dia da lua de mel, a gente ficou 3 dias viajando. No último dia eu falei, não, hoje tem que dar, não é possível, eu acho que eu tô com algum problema. E aí insisti novamente. E foi quando o ímã rompeu e eu senti uma dor horrível. ai, tadinha. Aí eu senti muita dor, só que assim, foi insistência minha, né? Todo o processo foi tudo muito gostoso, assim, a lua de mel em si, a viagem, meu esposo foi super delicado, enfim, tanto que antes da gente casar, ele até perguntava pra mim, né? Como que você idealiza e tal, justamente para ocorrer tudo perfeito. E aí no último dia não deu certo, aí o me rompeu, eu senti muita dor. Muita dor, aí eu falei, não, eu não quero mais tentar, eu acho que eu tenho alguma doença, enfim. E aí foi essa experiência. Aí a gente voltou para casa, né? Vida normal e tudo mais. A gente tentava algumas vezes, mas era muito frustrante, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu nunca imaginei que isso acontecia, né? Como as pessoas falavam, não, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, eu achava que era muito fácil. Eita, e aí? Aí a gente foi tentando, tentando, chegou um tempo que, com menos de 3 meses de casada, a gente já estava meio desanimado, né? A gente falou, poxa, aí a gente falou, é melhor a gente não ficar tentando. Aí teve um tempo que a gente não tinha desânimo até mesmo para namorar, porque quando eu começava, eu já ficava com aquela memória de dor. Então era muito frustrante. Aí eu tive que voltar na ginecologista, né? Porque antes de casar eu passei, ela pediu para 3 meses após o casamento retornar para ver se o remédio estava tudo ok. E eu falei, bom, eu não consegui me abrir com ninguém, né? Porque é muito difícil, a gente se sente muito vulnerável e acha que, sei lá, é um assunto muito difícil de se abrir, né, com as pessoas. Ah, por Sim. exemplo, eu falava, eu vou perguntar, sei lá, para minha mãe, para minha sogra. Eu falava, mas é impossível, elas não, acho que elas não têm, elas tiveram filhos, né? Então elas não têm essa dificuldade. Aí eu fui na ginecologista, a primeira que eu passei, aí eu falei pra ela, falei, olha, doutora, eu tô com essa dificuldade e tudo mais, né? Demorei, custou pra falar, mas falei, é a minha salvação. Aí ela me examinou, falou que eu tava tudo certo. Ela colocou até, acho que foi um espéculo de virgem, né? Conversando com a doutora Tati, a gente chegou nessa conclusão que pode ter sido, porque eu não senti dor. Mas ela falou pra mim que era só eu relaxar. Ela falou, você tá muito nervosa, suas pernas estão trêmulas. Só que assim, foi muito frustrante, porque tinha problema também de corrimento, né? Não sei se era por conta do remédio, enfim. E aí eu fui mais por conta disso. E aí ela, quando ela foi me examinar, eu fiquei muito chateada, porque quando ela começou a me examinar, ela fez uma cara de nojo. E eu falei, ué, eu não tô suja, tipo, tá tudo bem comigo, só tô com esse problema. Você é uma profissional ginecologista e vê isso todos os dias. E aí eu já criei uma certa resistência ali. E aí ela foi Ah, meio ignorante. Ela falou pra mim, não, você tá bem, isso daí é só você relaxar. Como que ela fala isso? Eu me sinto, é a pessoa que eu mais me sinto relaxada é meu esposo. Impossível. E aí eu fui com aquilo pra casa, e aí por conta do corrimento ela me passou aquela pomada ginecológica, que tá. foi Mas te terrível. explicou o que que era que você tinha. Eu falei pra ela, doutora, eu sinto dor, eu não consigo ter penetração e tudo mais. Ela só falou pra mim que era só relaxar que tava tudo certo. Ela, se eu E a inventar. pomadinha que ela te passou, ela também não te explicou o porquê e o que que você tinha. Não, ela só falou, passa essa pomada, porque provavelmente alguma infecção, por 7 dias você vai melhorar, senão você volta. Só que eu não Tá. queria voltar, né? Só o fato dela ter sido grosseira, eu falei, mas ela não resolveu o meu problema. Eu falei, meu Deus, se é ginecologista não sabe, quem vai saber? E aí? E aí eu falei, bom, vou tentar passar essa pomada, né? Eu não ia conseguir, porque eu nunca tinha conseguido inserir dedo, nem nada, nem imaginava que isso era importante, né, para minha saúde. Aí meu esposo tentou me ajudar. Na primeira tentativa foi, só que com muita dificuldade, a pomada, né? Aí na segunda tentativa eu comecei a sentir dor. Entre a terceira e a quarta eu falei, chega, porque eu senti muito incômodo. Só que assim, eu falei, bom, se eu conseguir essa pomada, então eu acho que com o tempo vai se abrindo mais e a gente consegue, né? E Sim. aí eu comecei a recorrer à internet, só que assim, à primeira vista, eu não sei por quê, doutora, mas quando eu colocava dor na relação, eu não achava você. Eu achava muitas outras pessoas
que falavam do assunto de uma forma muito deturpada, assim. Tipo, era muito escrachado, como se fosse tudo muito simples. Enfim, como se Sim. não houvesse nenhum problema, né? E aquilo foi me frustrando. Aí, a primeira vez que eu tive contato com um vídeo seu, você falava mais sobre o vaginismo num caso extremo, em que tinha impossibilidade até de passar essas pomadas. Aí eu falei, bom, então acho que eu não tenho vaginismo, não. Acho que isso com o tempo se cura. Aí parei de procurar. Só que Oh, meu assim, Deus, vamos fazer em de casa, novo, a gente então. eu achava que do nada ia se abrir ali, porque parecia uma parede, uma porta, né? Falei, não, Sim. aos poucos eu estou abrindo. Aí não deu certo, né? Não deu muito certo a pomada, mas eu não quis mais retornar na ginecologista porque eu fiquei muito brava pela forma que ela me tratou. E aí, assim, a gente, eu e minha esposa nunca brigamos por conta disso, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas querendo ou não, foi ficando um pouco mais difícil a relação, porque a gente parecia dois amigos em casa. A gente, Tá. quando pensava em namorar, aí eu ficava com aquela memória de dor. Aí foi que eu comecei Eu a pesquisar. adoro as ex-pacientes falando de memória de dor. Eu adoro porque ninguém falava de memória de dor até a gente começar a falar sobre isso e ter essa relação e explicar que isso existe. Sim. Adoro, adoro, adoro quando vocês falam sobre esse assunto. Então, assim, para mim é muito bom, porque se falava de memória de dor para outras coisas, né? Não para o sexo, muito menos do jeito que é. Então, assim, eu fico encantada quando eu fico falando, quando vocês ficam falando sobre memória de dor. Pode continuar, Samara. Me achei agora. Mas tá certa. Enfim, aí eu comecei a recorrer à internet. Aí eu falei, bom, eu acho que eu não tenho vaginismo porque eu consegui, né? Consegui passar a pomada ali em alguns dias. E aí esqueci do assunto. Só que aquilo ficava me incomodando, porque a gente tentava e não dava certo. Eu falava, poxa, deu 7 meses, 8 meses de casada e não deu certo. Tipo, não se abriu, não foi nem uma porta tão fácil para se abrir. E aí eu voltei a pesquisar e falei, não, tem aquela doutora que falou, eu vou pesquisar direito, porque eu acho que eu só assisti um vídeo, né, muito curto, que ela falou sobre um caso extremo, vai que existam outros níveis, né? E aí foi que eu Sim, comecei a mergulhar, vi, acho que gabaritei todos os depoimentos do site, até que que encontrei bom. até que encontrei os depoimentos em vídeo. E aí eu comecei a conversar melhor mais com meu esposo, né? Porque eu não entendia do assunto, muito menos ele, né? Então a gente ficava perdido, não sabia com quem falar também. Aí eu falei para ele, olha, eu acho que eu tenho isso. E aí eu comecei a explicar o que era o vaginismo para ele. E assim, eu tentava mostrar que não era falta de interesse meu que eu não conseguia. Eu falava, eu quero, eu sinto meu corpo preparado durante todas as preliminares, mas quando chega nesse momento, é como se, sei lá, dá um tweet, o cérebro manda informação, tá na hora, mas a minha região pélvica fala, não, não, não. Então, tipo, Peraí. mente E é manda, mas bem o corpo não tá isso, né? obedecendo. É bem isso mesmo. Então, assim, só dando uma explicaçãozinha para talvez quem esteja Uhum. assistindo que não entende. Então, o que acontece? Não impede, o vaginismo, ele não impede que a mulher tenha as fases da sexualidade. Então, que ela sinta desejo, que ela fique Sim. excitada com os estímulos. Então, a mulher, ela sente exatamente o que a Samara falou, que o corpo dela está pronto para relação sexual. Só que aí alguma coisa acontece que fecha. E Uhum. fecha e não tem jeito, o negócio não vai, né? Ou se vai, vai com uma dificuldade muito grande, com uma dor muito grande. Então, não é assim para acontecer. Existe uma minoria de mulheres que não sente dor, elas simplesmente sentem que fecha. Mas a grande maioria das mulheres acaba sentindo dor, sim, durante a tentativa de penetração. Então, é bom falar isso, porque a gente também já teve outras pacientes que elas não tinham dor. A gente podia até empurrar dilatador. Não, não sinto dor nenhuma. A gente fazia todos os testes, não sinto dor nenhuma. Mas não é a maioria. A maioria é exatamente como você, Samara. A maioria é como você, que tenta
pensa que o corpo está preparado e o corpo parece realmente estar preparado para isso, né, Tati? E o É negócio não como, vai. é como se fosse uma sensação de barreira, parede, né? Que a gente escuta muito aqui, né? Então é como se Uhum. fosse o corpo em proteção, né? Ali ele, contrai, né? Nas tentativas, né? Ou da relação, ou de fazer um exame ginecológico, né? Ou colocar um absorvente interno, enfim. Então aí acaba, né? Gerando toda essa contração, né? Essa hiperatividade, né? Essa contração dessa musculatura pélvica, né? E o que que acontece? E tem realmente níveis, né? Então, tem aquela pessoa que às vezes ela pode até ter uma penetração, mas às vezes não é uma penetração total. Ela não consegue fazer movimentação lá dentro, ou seja, não é funcional. E tem que ser funcional. As pessoas precisam entender isso, né? Então, do mesmo jeito que a Samara, num primeiro momento, talvez não tenha entendido, que existem realmente níveis, né? Uhum. E uma mulher, ela pode até começar de um determinado jeito e piorar. Ou ela pode até estar ruim, dar uma melhorada, mas não ao ponto de ter uma relação sexual que seja satisfatória para ambos, né? Então é isso Uhum. que vocês precisam entender. Tem que ser algo funcional. E não é isso que a gente percebe das pacientes. Ah, não, eu tenho penetração. E como que é? Porque a gente tem várias pacientes que chegam e falam assim: não, mas eu consigo ter penetração. Aí a gente fala: quanto? Ah, sim. Então, Gente, isso não é uma penetração. É uma penetração, quer dizer, até é uma penetração, mas não para uma relação sexual como ela deveria ser, com o pênis praticamente por completo. Ou o pênis que entre e preencha o canal vaginal do tamanho que ele é. Ou seja, o pênis pode até ficar um pouquinho para fora do canal vaginal, mas já preencheu tudo que existe ali dentro do canal. Então, acho que é isso, são explicações que são importantes, né? A gente passar para as pacientes para elas entenderem, porque assim. Antes existia no DSM-4 se falava, olha, é quem não consegue ter uma penetração. Hoje, esse leque já se abriu mais. Então, não é só isso. Então, tem as que conseguem ter penetração mais parcial, tem aquelas que não têm dor, tem aquelas que conseguem uma coisa, mas não consegue outra. Ah, consegue exame, mas não consegue ter relação. Ah, consegue ter relação, mas não consegue fazer exame. E assim, o exame ginecológico, por exemplo, ele é extremamente importante para a mulher. Então, a mulher não pode ficar sem o exame ginecológico, tá? Então, a gente tem que fazer o tratamento e deixar essa paciente funcional. E o exame ginecológico faz parte disso, né? Então, pode ser algo que seja desconfortável, chatinho, até pode, né? Mas doloroso, não. Né? Tem que conseguir encaixar aí um espéculo nessa paciente, se ela tem relação sexual, não tem que ser o espéculo de virgem, o nome propriamente já diz. Então, se você é virgem, você consegue colocar o espéculo de virgem. Se você não é virgem mais, você não tem necessidade desse espéculo. Então, isso é muito claro. Então, assim, o que a Samara fala do corpo dela responder, às vezes algumas pessoas podem falar, mas como assim? Então, é assim. Então, o vaginismo não te impede de ter as fases da sexualidade, tá bom? Então, já te cortei demais, Samara. E aí, o que que aconteceu? Imagina, doutora. E aí, depois que eu comecei a assistir, né, mais os vídeos, os depoimentos, eu fui entendendo melhor. Falei, poxa, então eu posso ter isso realmente. E aí, depois de entender todo o processo, eu falei pro meu esposo, expliquei, né? Olha, eu sinto prazer, eu quero. Não é, tipo, não é algo que eu tenho uma resistência com você, porque em nenhum momento você me fez mal, você está me fazendo bem, mas eu não entendo. Na verdade, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o meu corpo. E aí um vídeo que eu assisti que você fez, que foi assim muito esclarecedor, eu falei, é perfeito para ele assistir, eu falei até para a doutora Tati, foi com dois médicos ortopedistas. Eu não Ah, me lembro o nome deles. podcast. É, Que, foi bem legal assim. que É. vídeo maravilhoso. Aí eu falei, John, senta aqui, você tem que assistir. Aí ele assistiu tudo, depois que ele assistiu, ele entendeu melhor, né? Eu falei, nada melhor do que
dois homens também, né, que estão com a doutora, que nem imaginavam o problema. E assim, foi maravilhoso. Aí ele Então, entendeu. e esse vídeo, Samara, foi muito engraçado, porque teve uma determinada hora que o Pedro, que era o outro ortopedista que estava lá, falou justamente do tomar vinho. E foi É. muito engraçado. Eu olhei para a cara do Pedro com uma cara de tipo, eu não acredito que você está falando isso. Quem viu o Toma vídeo, vinho, não. depois eles colocaram até como podcast. Então, eu já recebi paciente que escutou o podcast deles e depois foi para a clínica. Então, assim, foi muito legal. E realmente é uma visão bem masculina e médicos, né? Para você ver que Sim. realmente eles não têm muita noção, os homens não têm muita noção, mesmo sendo médicos. E aí, Samara? Aí, quando ele assistiu, ele falou: Caramba, nunca imaginei que existia isso. Eu falei: Eu também não. Eu falei: Agora você entende um pouquinho melhor? Ele entendo. Aí eu comecei a pesquisar. Eu falei: Olha, essa clínica fica em São Paulo, a gente precisa ir lá. E aí, eu acho que era agosto, mais ou menos. Eu falei: Bom, a gente entra de férias, a gente estava estudando, né? A gente entra de férias em dezembro, então de dezembro não passa. Eu falei: Dezembro eu vou lá. Aí, só que assim, na minha cabeça, eu achava que o tratamento era super caro. Eu falava, nem que eu tenha que vender um rim. Eu vou fazer esse tratamento, eu vou ser curada. Aí na minha cabeça era super caro, porque eu falei, ó, a primeira clínica no Brasil especializada, fica em São Paulo. Eu falei, é bênção de Deus na nossa vida. Eu falei, a gente vai lá. Aí, beleza, a gente marcou. Só que assim, foi algo muito engraçado, porque a gente marcou um dia antes da gente completar um ano de casado. Era num sábado, né, a avaliação. Só que ele tava todo empolgado, falei, não, a gente vai conseguir pagar. Só que um dia antes eu fui demitida. Mentira! Porque eu era estagiária e aí o meu contrato acabou. E aí o meu chefe falou, ó, a empresa tá meio difícil de manter os funcionários, então eu não consigo, né, te efetivar. Aí eu falei, eita, nós, e amanhã eu tenho uma avaliação. Daí a gente. Aí o John falou, não, vamos lá, vamos que vai dar certo. Aí a gente foi, fez a primeira avaliação, foi a doutora Rose que avaliou e a doutora Tati estava com ela, né? Quando a gente entrou na clínica, eu me senti em outro mundo, porque nem se compara ao tratamento que eu tive com a ginecologista, né? A questão da humanização, enfim, foi tudo maravilhoso. Eu me senti muito valorizada, assim, me senti humana, né? Me senti digna ali. Falei, nossa, Que que bom. maravilhoso. E aí a doutora Rose, que fez toda a parte de manipulação, ela foi explicando, e foi muito engraçado, porque o John, eu falei, não, você pode me acompanhar, entra. E foi engraçado, porque ele nunca tinha tido contato assim. E aí três mulheres falando tão tranquilamente sobre, né, sobre sexo, elas estavam me perguntando, aí ele começou, nossa, eu tenho que responder. Foi muito engraçado. Ele ficou um pouco tímido, e aí elas foram fazendo perguntas, e aí a doutora Rose conseguiu, né, fazer a inserção do dedo com dificuldade, e ela falou, Samara, tá contraindo muito. Eu falei, nossa, mas eu não sinto nada. Tipo, ela tava me avaliando, ela falou, tá muito apertada. E eu não sentia absolutamente nada. Eu falava, nossa, tava um pouco Mas também não insegura, mas... sentia dor, Samara. Não, no começo, quando ela colocou, eu comecei a sentir bastante ardência. Tá. Aí ela foi no meu tempo, e aí ela foi colocando aos poucos, né? E eu achei incrível, porque o tratamento é maravilhoso. A forma, a paciência, né? Não, vai no seu tempo, se você não conseguir, tá tudo bem. E aí eu falei, não, eu vou conseguir, se concentra. Eu vou conseguir, ela vai conseguir colocar o dedo. E aí ela foi, só que eu não me lembro, eu acho que não teve a inserção total do dedo. Ela só falou, tá com muita contração. E eu falei, nossa, mas eu não sinto nada. E aí ela começou a explicar, né? Isso realmente é uma contração involuntária, você realmente tem vaginismo, mas tem cura, tem tratamento. Só que assim, eu confesso, eu fui muito esperançosa, mas ao mesmo tempo eu tinha muita dúvida, porque falei, será que vai dar certo mesmo? Porque a gente ficou um ano tentando, foi um ano de frustração, eu vi casos que tiveram mulheres Sim. que ficaram 30, 40 anos. Eu falei, meu Deus, mas eu não quero. Tipo, eu achei um lugar, então eu tenho que ter fé que vai dar certo.
Confesso também que quando eu comecei a ler os depoimentos lá atrás, só ler, eu achava que nem todos eram verdadeiros. Mas, ó, deixa eu te dizer Mas, uma coisa. Tudo que você está dizendo, eu acho que muita gente que entra na clínica pensa a mesma coisa. Porque é o seguinte, hoje em dia também tem muitas fisioterapeutas da área, né? Muito mais. Uhum. Quando eu comecei, não tinha praticamente ninguém, muito menos na área de vaginismo não tinha. Tinha da área de fisioterapia pélvica, né? Que ainda não era chamada de fisioterapia pélvica, era uroginecológica, né, Tati? é, E a Tati ainda é do nossa, meu tempo de eu sou da uroginecológica, uroginecológica. depois de saúde da mulher e tal. Então, o que que acontece? Hoje em dia tem muita fisioterapeuta que diz que trata vaginismo, que trata disfunções sexuais. Então, e hoje, eu estava comentando isso hoje com a Rose. Hoje eu me sinto muito responsável também por isso. Só que eu ando ficando um pouco triste, porque, por exemplo, a semana passada eu recebi uma paciente que foi tratada por uma sexóloga, que é médica, e ela pegou, simplesmente tratou essa paciente numa época que tem trocentos tipos de dilatadores vaginais. Ela tentou tratar essa paciente que está com a gente agora com vela, vela, introduzindo vela dentro da paciente. Meu E chegou um determinado momento que ela pegou uma prótese peniana maior, assim, mais grossa, e introduziu de uma vez na paciente. E aí a paciente ficou muito traumatizada, ela demorou alguns anos para procurar ajuda de novo, né? Então agora ela chegou lá na clínica de Campinas. Então é um negócio que fala assim, vela. Vela, eu acho que até já se usava, já usou, chegaram-se a usar isso em algum momento da vida, né? Que não é agora, com tanto de tipo de dilatadores para se fazer. Semana, eu não me lembro se foi na semana passada ou retrasada, acho que foi na retrasada. Atendi uma paciente que ela é do Rio e ela, o que que aconteceu? A fisioterapeuta estava fazendo um tratamento nela que doía tanto, 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 que ela chegava a passar mal. E a hora que ela saía da clínica da fisioterapeuta, ela sentava na sarjeta e começava a chorar. E aí chegou uma hora que ela também desistiu de ir, porque ela reclamou para o marido foi tentar falar com a fisioterapeuta, e a fisioterapeuta falou para ela, olha, é o seguinte, ou você suporta e vai ser uma dor mais rápida, tipo em poucas sessões, ou eu vou no seu tempo e você vai ficar aqui um tempão. Então, assim, e hoje vocês estão vendo a Samara contando a história dela, e não é assim, tá? Então, o tratamento que a gente faz na clínica é um tratamento que eu criei já há alguns anos. As minhas fisioterapeutas fazem esse tratamento. A gente vai cada vez aprimorando mais e mudando algumas coisas. Eu vou testando algumas coisas novas, vou ensinando para as meninas, justamente para que se torne um tratamento como a Samara está falando. Humano, não adianta a gente trocar o trauma que a paciente já chega, o medo que a paciente já chega e mudar para fisioterapeuta. Então, não é assim esse tratamento. O tratamento ele foi descrito, né, para que a gente possa amenizar a dor da paciente e não piorar a dor que a paciente tem. Não pode ser assim. Então, todo tratamento que é feito na clínica, tudo tem um porquê. Não adianta cada sessão você faz um negócio diferente, a paciente não processa. Não adianta você ficar alguns anos com a paciente e a paciente não melhora. Débora, mas não é possível. Tem gente que fica alguns anos? Tem. Então, a gente tem recebido, porque antes a gente recebia pacientes que nunca tinham ouvido falar sobre a fisioterapia. Hoje, a gente já recebe parte dos pacientes nunca ouviram falar e parte dos pacientes já fizeram fisioterapia em algum lugar. A paciente que está tratando comigo, uma das minhas pacientes que eu atendi hoje à tarde, eu sou a terceira fisioterapeuta dela. Então,
o que acontece? O problema dessas pacientes é assim, o casamento delas vai para o ralo, né? Elas já ficam super desanimadas. Assim, a Samara mesmo está falando que em um ano de casamento, já alguma coisa no relacionamento já estava um pouquinho diferente ali. Eles não chegavam a brigar, mas alguma coisa estava diferente. E aí você imagina essas mulheres que estão há muitos anos casadas, que já tentaram vários tipos de tratamento, a frustração delas. Então, assim, quando a gente faz essas lives, é justamente para que vocês entendam o que se passa com as nossas pacientes lá dentro da clínica. A ideia é que a gente possa ajudar essas pacientes no menor tempo possível e também com a maior qualidade possível, com o maior sucesso possível. Então, é isso que a gente faz dentro da nossa clínica. E não simplesmente as pessoas que às vezes fizeram um curso aí de poucos dias, né, de vaginismo, e simplesmente vão sair atendendo depois de fazer curso de 2, 3 dias. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Você pode estar estragando a vida de uma paciente, né, de uma mulher, de um casal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, e assim, uma outra coisa que a Samara falou foram sobre os depoimentos. Foi sobre os depoimentos. Os depoimentos, gente, a gente tem lista grande de depoimentos do ano passado que a gente não conseguiu postar ainda. De tantos depoimentos que a gente tem. E, óbvio, não são todas as pacientes que fazem. Ao contrário, a gente tem muita paciente que não passa depoimento para a gente. Às vezes não são muito boas para escrever, às vezes ficam com um pouco de vergonha, de receio, enfim. Mas os depoimentos, todos eles são verdadeiros. E quem posta os depoimentos para mim, eu sempre digo, não pode mudar o que está escrito. Se tiver, às vezes, um errinho de português ali, alguma coisinha, acento, alguma coisa, a gente muda isso. Do contrário, o texto segue na íntegra. Justamente porque quem tem vaginismo sabe os detalhes que acontecem. Então, quando essa mulher escreve o texto, ela consegue colocar detalhes que só a outra que tem o mesmo problema sabe. Então, né, Tati? Então, a gente sempre pede depoimentos. Você comentou, né, sobre o tratamento, eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, da gente sempre respeitar a paciente, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, a gente sempre vai respeitar o corpo de vocês, a resposta que o seu corpo nos dá, né? Tem o protocolo? Tem, né? Mas cada uma, né? Não dá para comparar, todo mundo é igual? Não, né? Cada uma vai ter ali uma resposta ao tratamento, tempo de tratamento, né? E tá tudo bem. Eu acho que, né, é isso que é o grande diferencial, né, daqui. Eu acho que isso que a Dé sempre prezou, né, e a gente respeitar cada pessoa com a história que ela traz, né, com toda essa dor que ela traz, que a gente super entende vocês, que não é fácil, né. Bom, todo lugar que eu vou, eu já estava falando isso para uma paciente, ela falou, você fala assim? Eu falei, falo. Bom, eu falo pouco, né? Então, aonde todo lugar que eu vou, eu falo. Falei que outro dia eu fiquei pensando, né? Eu fui no restaurante e fiquei pensando, gente, minha vontade aqui era de chegar e falar, gente, como tá a vida sexual de vocês? Porque assim, se não estiver boa, tem tratamento. Então, porque eu fiquei assim, nossa, tem tanta gente que realmente não sabe, né? Que a Dé falou. Então, hoje a gente recebe, né, pessoas, pacientes, até indicações, né, de alguns médicos indicando já a fisioterapia, mas quando a Dé começou, né, que eu conheço a Dé desde o início, né, Dé, e não tinha, né? Então, hoje a gente recebe, mas mesmo assim, ainda, né, não é tão divulgado, se fala muito da disfunção sexual masculina, né, mas da feminina ainda não se fala, né? Então, eu acho que é isso, é o respeito com a paciente, né? Acho que isso é muito importante. Exatamente. Aqui, ó, uma das pessoas que está assistindo aqui está falando aqui, iniciei um tratamento com uma sexóloga e me gerou um trauma e eu nunca mais quis procurar tratamento. É porque você não encontrou a gente!
Agora você encontrou a gente. Não deixa de tratar. Mas olha, a gente dá risada, mas, gente, é muito triste, né? É muito triste. A doutora Gabi, que é uma que ela tá aqui online também, doutora Gabriela Rezende, é uma das médicas que a gente encaminha lá em Campinas também. E ela é super delicada com as nossas pacientes. E aí ela estava escrevendo aqui que absurdo. Provavelmente é porque eu tô muito lá em cima, gente, das mensagens, Gabi. Tô vendo agora aqui. Então, assim, muito provavelmente deve ser da prótese peniana que ela está falando. Então, assim, é muito complicado, né? É muito traumático para as pacientes. Não tem que ser desse jeito de forma alguma. Não é assim esse tratamento. Ele não tem que ser doloroso. Como eu já falei uma outra live também, teve uma outra paciente nossa que a fisioterapeuta pediu para ela colocar um dilatador e ir para o trabalho com o dilatador dentro dela. E ela estava de moto. Ah, eu acompanhei essa avaliação. Depois eu tratei dessa paciente. Ela era do Rio, essa E paciente. aí, exatamente. E aí, ela teve que parar no meio da rua e arrancar o dilatador no meio da rua. E você imagina um negócio desse? Então, assim, é absurdo, não é para ser desse jeito, pelo amor de Deus. Eu comecei com essa história da sexualidade, do vaginismo e tudo mais, eram pouquíssimas fisioterapeutas que falavam um pouquinho sobre o assunto. Então, assim, eu me sinto muito responsável quando eu escuto essas coisas, que as pessoas, elas simplesmente, eu não sei se elas querem ganhar dinheiro, elas estão arrumando uma forma disso, mas não trata as pessoas como elas gostariam de serem tratadas. E eu sempre falo isso para as meninas, né, Tati? Então, assim, Uhum. você tem que tratar como você gostaria de ser tratada. Você quer ser tratada mal? Não. Você quer ir num profissional que te trate mal? Não. Então, você não vai fazer isso com a tua paciente. Se colocar no lugar da paciente, né? E se fosse eu aqui, deitada nessa maca, com É dor, né? Com tudo respeito, isso que eu né? trago, né? É, É bem respeito isso. pelo próximo. E eu acho que hoje em dia está faltando um pouco disso, né? Eu acho que para a Se maioria colocar das no lugar do outro. pessoas, Aqui colocar no tem lugar do outro, né? uma moça, Dé, perguntou, pessoas da idade de 72 anos têm vaginismo? Então, depende. Isso é A chance é que ela tenha, na verdade, uma alteração hormonal que causou aí uma alteração do canal vaginal, mas a gente também trata isso, tá? Então, se você ainda tem 72 anos, mas tem vontade de ter uma relação sexual, então você também pode se tratar. Agora, se você teve aí tentativas muito frustradas, forçou a relação sexual e tudo mais, além dessa alteração que você tem hormonal, que pode ter mudado todo o teu canal vaginal, que o nome mais correto de usar é a síndrome geniturinária, né? É um nome que parece que não tem nada a ver com nada, antes se chamava mais de atrofia. Então, o que acontece? Muito provavelmente, você pode ter começado com isso e pode ter desenvolvido um vaginismo, dependendo do que você fez aí nas suas tentativas, tá? Agora, volta lá para Samara. Samara, volta. Conta aí o restinho aí da tua história. Restinho não, que ainda tem mais coisa aí para você contar. Então, aí depois da avaliação que a doutora Rose fez, né, eu precisaria de 12 sessões, e aí no mínimo 12 sessões, aí a gente foi lá, viu o orçamento, eu falei, nossa, eu não vou precisar vender o meu rim, é totalmente diferente. E assim, a gente foi, fechou, tive total apoio do John, falei pra ele, não, em dezembro a gente vai fechar, nem que comece as sessões em janeiro, mas a gente tem que fechar em 2021. Aí a gente fechou a primeira sessão, ainda foi em dezembro, quase no Natal ali com a doutora Tati. E aí a gente se manteve até o final do tratamento. No começo foi bem difícil, porque ela foi falando, né, do uso dos dilatadores. Eu tinha um certo receio, talvez um certo preconceito também, que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir colocar isso. É muito esquisito, é uma sensação estranha.
Mas assim, a doutora Tati é maravilhosa. Ah, E ela é mesmo. Ela é impressionante, obrigada, querida. porque assim, a gente vai na sessão, pelo menos eu considerava que era uma guerra contra mim mesma, porque eu estava ali para enfrentar eu mesma. E aí eu falava, poxa vida, vou estar tão vulnerável ali, a doutora vai fazendo massagem, meu Deus, é muito estranho. Tipo, na minha cabeça era muito estranho porque eu nunca imaginei que tivesse tratamento de massagem pélvica. Eu falei, como isso? Será que isso dá efeito? Mas assim, fui pela fé com ainda aquela coisa. Eu acho que não vai dar, mas vamos lá, né? Se deu certo para umas pessoas, então eu tenho que ter fé e tenho que me dedicar. E aí, cada sessão foi indo. No meio do tratamento, foi um pouquinho mais difícil porque eu voltei a ter muito corrimento. Foi por conta do remédio, principalmente. E aí, a doutora foi me auxiliando, me ajudou até com isso também. E assim, diferente da outra ginecologista, que se diz médica, a doutora Tati foi muito delicada, enfim, foi muito humana. Eu falo que foi tudo muito maravilhoso, gente. Que, assim, pelo preço, eu achava que não, elas oferecem muito mais do que a gente está pagando. É muito impressionante todos os recursos, tudo. E aí a doutora Tati foi muito delicada, não me olhava com nojo, com alguma coisa assim. Eu que ficava meio apreensiva, poxa vida, e agora? E a doutora Tati, não, sai, é normal, é por conta disso, vai fazendo isso, faz o banho de assento, o óleo de coco, enfim, foi auxiliando tudo. E aí teve uma ou duas vezes que eu precisei cancelar a sessão, porque estava excessivo, né? E aí ela foi super delicada. E aí, como a doutora falou, né? A doutora Tati estava falando, cada um é num tempo. Às vezes a gente está avançando, está indo no nível, e aí, de repente, chega no dilatador, trava, precisa ficar mais uma semana, prolonga mais para 2 semanas. Aí falava, poxa, eu acho que eu ainda estou evoluindo, tá chateada. A doutora, não, é no seu tempo. E entender, né, que a gente tem que ir no nosso tempo, entender o nosso corpo também. E o tratamento não é somente para curar o vaginismo, é para esclarecer muita coisa na nossa mente, porque eu não imaginava, né? Quando eu consegui colocar o dedo, eu falei, meu Deus do céu, eu posso. É uma forma de cuidar do meu corpo. O dedo eu não conseguia. Eu fiquei, meu Deus, que absurdo, como eu não conseguia. Isso é muito importante. E aí, a cada passo, a cada evolução, era ali uma vitória. Eu falava, meu Deus, eu quero tocar um sino a cada sessão. Porque era uma vitória, porque eu não imaginava que era capaz. Falei, nossa, nem terminei o tratamento, nem cheguei ainda a ser liberada para a relação em si, mas já estava me sentindo uma vitoriosa. Mesmo quando não dava certo, o entusiasmo da doutora, não, já deu tudo certo, você já conseguiu, fica tranquila e tudo mais. Isso é muito legal. E entender, né, que tem paciente que vai conseguir resolver com muito menos sessões. Mas é no tempo dela, é entender que o nosso corpo vai, a gente tem que responder, tem que entender as respostas dele. E aí a gente finalizou em abril, né, o tratamento, a gente foi liberado para relação. Só que aí eu fiz uma sessão a mais, porque a gente foi liberado para relação e a gente não se sentiu tão seguro em receber a alta ali. A gente pediu mais 1 ou 2 semanas. E aí, quando deu certo, eu nem acreditei. Eu falei, meu Deus, eu não tô sentindo dor. Não foi algo tão automático, né? Porque era muito engraçado. A doutora Tati explicou tudo nos detalhes. Eu falei, nossa, eu já tô preparada. Agora eu realmente sei, né? A gente sabia de todas as etapas. Eu falei, agora eu sei o que vai acontecer. Antes eu não sabia de nada, achava que estava sabendo. E aí o John me acompanhou na maioria das sessões, nas que ele não podia, porque ele estava estudando, né? Mas aí, nessa penúltima ele estava, ela falou, vai ser assim, vai ser meio mecânico, mas você não pode sentir dor, vai com calma. E a gente foi seguindo certinho. Foi tão engraçado, foi tão certinho, que a doutora Tati toda a sessão falava, solta bumbum, relaxa, todo o Fica a protocolo. vozinha lá na cabeça. Não Fica a voz lá. Aí o John ficava, solta bumbum, relaxa a perna, ele repetia. Não, era só risada as sessões, né? O Jonathan, ele é muito legal, né? Até falei para ele, eu falei, gostaria também de te parabenizar,
né, no dia da alta, por todo o apoio, né? Isso é muito importante também, né, para vocês. E ele vinha e a gente dava risada, né, Samara? Foi É, bem legal. Esse apoio dele aí valeu de muito também. com certeza. E assim, a gente viu que, no fim, eu ficava me perguntando, né? Cada sessão, poxa Deus, por que eu tive isso, né? Porque eu achava que o vaginismo era, não sei, de alguma situação muito traumática, algo mais difícil, sei lá, de repente algum acidente, ou alguém que tinha Hum. sofrido alguma violência. E eu falei, mas na minha criação, os meus pais nunca tiveram sexo como algo sujo, algo feio. A gente sempre entendeu que era algo bom, que era um presente de Deus e tudo mais. Então eu fui para o casamento com essa mentalidade. Eu falava, nossa, mas eu tenho motivo. E aí depois de todo o tratamento eu falei, bom, tudo tem um propósito. E assim, para mim valeu super a pena o tratamento. Foi difícil o primeiro ano, porque a gente não entendia, mas depois que eu passei pelo tratamento foi maravilhoso, porque melhorou muito o nosso vínculo. A gente tinha construído uma relação de amizade muito forte durante o namoro, e nessa fase que a gente não conseguia ter a relação completa. Mas depois que a gente teve o conhecimento, a gente foi se tornando mais próximo, mais íntimo, como ele me acompanhava nas sessões, foi ajudando muito, porque a gente tinha um monte de dúvida, né? Quando a gente começa a fazer, a gente vai ter um monte de dúvida. E era engraçado, como a doutora Tati falou, era muita risada, porque meu esposo é muito engraçado. Aí, às vezes ele fazia pergunta, e aí ele, de repente, brincava, enfim, era muito descontraída a sessão. Então, foi tirando toda a tensão. E aí, quando terminou, que deu Eu acho que é isso, né, Tamara? Tem que tentar com coisa leve, né? Porque já sim, é pesado. Você tá ali, deitado numa posição ginecológica, com alguém sentado na sua frente. Então, assim, se nós, fisioterapeutas, não tentarmos fazer com que esse momento seja o, assim, o mais leve possível, o mais legal possível, se é que dá para ser legal, mas pelo jeito que você está dizendo, realmente dá, né? Então, é muito legal escutar isso das pacientes. Então, assim, a gente vê que não é uma coisa que você vai lá para penar na sessão, de forma alguma, né? E realmente, quem não sabe de sexualidade tira todas as dúvidas, porque a gente oferece para as pacientes também aula de educação sexual, né? Durante todo o tempo que a paciente está ali deitada, ela pode perguntar o que ela quiser. Depois, todas as pacientes têm contato pelo WhatsApp com as fisioterapeutas também, para que elas tirem as dúvidas ali durante a semana que ela está longe da gente, justamente para que a paciente se sinta segura com o tratamento que ela está fazendo, né? E pelo jeito você ficou segura. fiquei totalmente, porque a doutora Tati é maravilhosa. Ela me fazia, ela me fazia me sentir muito à vontade. No começo eu ficava muito tensa, muito nervosa, porque, ai meu Deus, que difícil, né? Mas assim, como você falou, não tem que ser traumático, era tudo no meu tempo mesmo. Ela sempre, eu achava muito legal, porque tudo que ela ia fazer, ela ia narrando, e a gente tinha um espelhinho, né? Olha, eu vou fazer tal Isso. coisa, se você conseguir, ótimo. Se não conseguir, ótimo também, não tem problema. E aí isso era legal, porque se de repente numa sessão eu não avançasse tanto, ainda assim era uma vitória por eu estar ali, por estar tentando. Então era isso que me deixava mais tranquila. E assim, a doutora Tati sempre ia conversando, nunca tinha silêncio, porque eu também adoro falar. E aí a gente sempre conversava de assuntos variados. Eu acho que foi muito produtivo porque a gente se tornou realmente amiga, porque não era assunto só do tratamento em si, a gente falava da nossa vida pessoal, compartilhava histórias. Isso que era Sim. muito, muito legal, muito especial. E aí é isso que eu acho que torna muito mais aconchegante, porque não é só, senta aí, deixa eu te avaliar. Ah, você tá bem, você não tá bem, é isso e aquilo. Não, é muito, muito humanizado mesmo, tem muita delicadeza, tem algo muito especial, né? E a gente se torna especial e quer voltar. Eu ficava muito ansiosa para as sessões. Hoje eu sinto falta, mas pela conversa, né? Não falta não de saudade, do vaginismo, que eu tô liberta. Mas eu Então, sinto você muito falta pode, dessas pode conversas. passear na clínica quando você quiser, Tomar um Samara, não tem café, problema. vem sim. Com certeza. Eu Então, acho isso que que
Pode falar, Pode doutora, falar, perdão. pode falar. Não, pode falar. Não, isso que era a melhor coisa, porque, por exemplo, acabava uma sessão e já ficava ansiosa para a próxima, eu sempre fazia de quinta-feira. Eu falava, nossa, falta 5 dias, falta 4 dias, eu ficava ansiosa. Eu falava, não, eu preciso treinar, eu preciso fazer tudo bonitinho os exercícios, porque quando a doutora perguntava, eu falava, não, eu fiz e vai render melhor, né? Como eu E ouvi olha, vocês no primeiro rende, dia. Samara. E rende, você vê que você fez tratamento pouquíssimo tempo, né? E isso Sim, aí a gente ainda considera que você passou pelo carnaval, você passou por sim. feriado e tudo mais, né? Então, o que acontece é quando a paciente segue certinho o que a gente fala, porque tudo que tem no nosso tratamento tem o porquê. Né, de cada coisa em cada momento, seguindo o corpo da paciente como Uhum. cede, como cega, como a gente consegue ultrapassar aquilo ali para uma próxima fase e daí por diante. Então, assim, as pacientes que seguem a risca, né, Tati, é muito diferente. Certinho. Eu sempre falo, né? Não faltar, seguir os exercícios, tudo isso a evolução vem, né? É sempre tem o nosso lado da parte técnica, das orientações, tudo mais, mas a gente também precisa da ajuda de vocês, né? Então a Dé sempre falou muito isso. A paciente vem aqui, geralmente uma vez na semana, né? Que é o mais comum, e aí em casa vocês têm que manter, até para dar esse estímulo ali para a musculatura, ter mais contato, né, com a região pélvica. Sim, Então, os exercícios faz tudo parte do faz toda a tratamento, diferença. faz toda a Toda, diferença. E toda a assim, eu ia diferença. falar que é legal porque vai muito além do físico, né? Eu consigo enxergar muito além. Então, isso que a Samara falou, criou um vínculo melhor entre ela e o Jonathan, né? Enfim, são várias coisas que as pacientes relatam que eu fico refletindo, às vezes eu falo, nossa, a gente mexe no físico, né? Fisioterapeuta é mão, né? Mas o quanto a gente vai além, né, Dé? Com esse tratamento, assim, é Não incrível. tem jeito, né? A gente acaba mexendo com o emocional da paciente, né? E do casal, né? Não acho que é só da nossa paciente, é do casal, porque muitas vezes, dependendo, principalmente quem está muito tempo já casado, juntos e tudo, o homem muitas vezes também fica afetado com todo o vaginismo, porque ele não sabe o que fazer, né? Ele não sabe por que que dá errado. Então, assim, é complicado a vida deles também, né? Sem ficar com explicações, sem ter explicações. Então, por isso que a gente sempre convida os parceiros para que, se eles quiserem vir para a sessão, acompanharem, entrarem juntos, mandarem as dúvidas deles para a gente, que eles são sempre bem-vindos. Sempre. Porque são os mais interessados, né? São os mais interessados, fora paciente. Então, tem mesmo que fazer parte, quem tem vontade de fazer parte. Agora, óbvio, tem casais que nem sempre o parceiro vai topar. Aí não tem problema, a gente tenta tratar só a mulher também, para depois a gente ver aí no que vai dar o resultado final do tratamento. Mas eu acho importante essa parceria. Tem alguns que não podem participar lá no momento, mas participam em casa, que eu acho que é extremamente válido também, né? Não precisa ir até a clínica, mas participa em casa. As nossas pacientes online, muitas vezes é mais fácil dos parceiros participarem, porque eles já estão em casa, então fica mais fácil disso acontecer do que quem vai até na clínica, quem é presencial. Então, quem tem a chance de fazer presencial, ótimo, fantástico. Quem não tem, às vezes tem que fazer online mesmo se está muito longe da gente, não tem o que fazer. Mas os parceiros, eles ajudarem, sempre é ótimo, nos ajuda e muito no resultado final, né? Então, parabéns para o Jonathan também. Parabéns, amizão. Ele tá ouvindo aqui. E eu recebi até um convite aqui de casamento. Ó, que maravilha! Ó, Estava lendo aqui as mensagens. Tem cadeira cativa no meu casamento, quando acontecer. Vou estar ó, lá, com certeza, Lari. Bonitinha. A festa é comigo mesmo. festa é com a Tati.
A Tati, eu já tô ficando velha para isso, mas a Tati adora uma festa. Ô, Ai, mas Samara, e me conta uma coisa. E hoje, como que você tá depois de algum tempo? Agora tá tudo muito melhor, né? No comecinho, depois do que a gente recebeu a alta, ainda foi um processo devagar, né? Até mandei mensagem para a doutora Tati. Doutora Tati, é assim mesmo? Meio difícil ainda. Era muito engraçado. E ela, toda delicadeza, não, sai assim, é com a prática, é com o tempo, porque assim, eu não sentia dor. Mas ainda assim era muito, muito estranho, era uma sensação nova, né? O corpo estava acostumando. E voltando ao termo memória de dor, era só com a prática que a gente ia mostrando para o nosso corpo. Não existe mais dor, não existe mais dor. E aí a gente Essas foi praticando. pacientes da clínica sabem muito. Adorei. é bem isso. E E aí, aí Oi? pode falar. E aí, com a prática a gente foi entendendo que realmente foi eliminando. Aí eu até escrevi o meu depoimento, né? Eu acho que 2, 3 meses depois, porque eu falei, não, eu recebi a alta em abril, né? Eu comecei em dezembro, só que aí veio. Enfim, por isso que acabou postergando um pouquinho mais. 13 sessões certinhas, né? Porque uma a gente pediu para acrescentar. Mas aí passou, a gente recebeu alta em abril. Eu falei, não, eu não vou mandar o depoimento agora, porque eu não tô 10 ainda, né? Eu preciso melhorar. Aí a gente foi melhorando, melhorando. E, enfim, com o tempo que a gente foi praticando, eu fui sentindo prazer, eu fui me sentindo mais segura também, porque no começo não era algo, era muito mecânico ainda, né? A gente tinha penetração total, sem dor, era um pouco mais demorada na introdução, porque tinha aquela coisa, solta o bumbum, relaxa a perna, tinha todo o protocolo para seguir. Mas Sim. hoje, mas hoje tem sido muito, muito natural. E aí eu até brinco, né? Se eu tive vaginismo, não me lembro mais, porque me sinto totalmente curada. Ótimo. Muito bom. Muito É isso aí. bom. Ah, mas E olha, assim, é uma felicidade poder dizer isso, né, Samara? com certeza, assim, nesse ano que eu fiquei, no ano passado inteiro que eu fiquei bem frustrada, eu até ficava chorando em casa, escondida. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou ser mãe, eu nunca vou dar prazer pro meu marido, ele casou comigo, eu acho que eu não deveria ter casado. Era tanto pensamento ruim que vinha, que eu ficava até meio triste, falava, não, mas que meu Deus do céu, e agora? E eu começava a orar, falei, Senhor, me mostra alguém que seja sério de verdade. Aí foi quando eu comecei a ver realmente seus vídeos, falei, foi Deus, a doutora Débora é uma bênção de Deus, foi usada por ele para começar a falar sobre isso, porque realmente é uma coisa muito, muito esquisita os médicos não saberem. Depois que eu recebi a alta, não, um pouquinho antes que eu fui liberada para relação e fui liberada também para fazer os exames. Eu consegui fazer. Só que a enfermeira que colheu o Papa Nicolau, eu fui explicar para ela, olha, eu estou finalizando o tratamento, para ela, né, ir com mais delicadeza e tudo mais. Aí eu falei, eu faço tratamento para vaginismo, você já ouviu? Aí ela, não, o que que é isso? Aí eu fiquei, meu Deus, mas você trabalha colhendo Papa Nicolau, você não sabe o que é vaginismo. Aí eu fiquei meio revoltada, porque bate um sentimento de revolta. Você fala, você estudou, o que que você vê na faculdade, pelo amor de Deus? É muito estranho isso, os profissionais de saúde não saberem. Aí eu queria falar para ela, mentira, filha, só que aí eu não tive tempo de explicar, né? Porque ela também não se mostrou muito interessada. Mas eu consegui fazer o exame, fiz o transvaginal, o Papa Nicolau, enfim, eu me senti realmente liberta, me senti livre, uma mulher livre, porque eu falei, poxa, agora todo ano eu posso fazer, eu posso me sentir tranquila, eu posso cuidar da minha saúde, porque não é somente o ato sexual em si, né? O casamento não é só isso, mas melhorou o nosso vínculo, relação não só física, mas é psicológica, é muita coisa misturada. E a questão também da saúde, de você poder se sentir segura em fazer exame, você falar, não, vou seguir com periodicidade para cuidar da minha saúde, porque isso também é importante. Então, não é somente, eu não tenho um parceiro e tal, mas é importante para você cuidar da sua saúde também, para você ter Sem essa dúvida. liberdade.
E Sem isso dúvida faz Como alguma, você é falou, extremamente importante sim. e ter essa liberdade de poder fazer um exame ginecológico e não sofrer, né? E não Tipo, meu Deus, eu sofrer. preciso fazer exame, mas não dou conta. Como tem um monte de paciente que busca a gente por isso, porque não consegue fazer exame ginecológico. E tem fica muito medo de fugindo, ter né, do alguma ginecologista. doença. O que, Tati? E até, não, que fica fugindo, né, do ginecologista, fala, não, os pacientes chegam aqui e falam, Deus me livre, eu não vou, né? E a saúde íntima. Até a questão, né, que a Sá falou de querer engravidar, tudo, acho que isso é interessante também de falar, né, que muitas pacientes acabam engravidando com vaginismo, né, e muitas das vezes não conseguem fazer os exames. Então, né, o ideal é tratar antes, né? Antes de engravidar. Claro, que se engravidar é uma alegria, tudo mais, mas não poder realizar os exames também durante a gestação, né? Não permitir, às vezes, o toque do médico, né? Então, tudo isso também é muito importante, né? Às vezes, de olhar para isso antes, né? De engravidar mesmo. É. Hoje eu fiz uma avaliação de uma senhora, mas ela era tão moderna que é difícil falar que ela era senhora, de 60 anos, né? E uma das coisas que eu perguntei para ela, então, você consegue colocar o teu próprio dedo? Ela falou, não, nunca fiz isso. Aí, e não era um caso grave de jeito nenhum, estava longe de ser grave, mas é uma pessoa que quer continuar tendo uma vida sexual, ou seja, não tem idade, né, para a pessoa se cuidar. A pessoa tem que conseguir se cuidar. E aí, um dos detalhes que ela falou para mim, foi por isso que eu lembrei dessa história, foi que ela falou, Débora, eu vou no meu médico porque ele é muito rápido. Ele é muito rápido para fazer o preventivo. Então eu gosto dele por causa disso. Porque se fosse outro, eu acho que eu não iria. Só que assim, eu também não sei se ele está fazendo o exame em mim do jeito que deveria. De tão Porque ela rápido. falou que é tão rápido, que ela não sabe se ela está sendo examinada como ela deveria. Entendeu? E não era um caso grave, né? E é uma senhora que ela teve endometriose há muitos anos e fez cirurgia e mesmo assim continuou com dor na relação e acabou que depois disso ela também entrou na menopausa, né? Então ela teve aí os dois agravantes aí para não ajudar muito com a vida sexual dela. Ou seja, gente, tem tratamento para qualquer idade, basta a pessoa querer ser a prioridade da vida dela naquele momento da vida dela, né? Então, eu acho que isso é muito. Tem muita gente, Samara, acho que foi importante você falar também de preço da clínica, assim, que não é tão caro, porque tem muita gente que vê a gente e fala, nossa, deve ser os olhos da cara, então eu não posso, mas também não liga para saber. Não marca uma avaliação, não liga para saber qual é o valor. Então, assim, se você está interessado, ligue, fale com as secretárias, né? A gente parcela para que as pessoas consigam fazer o tratamento. Hoje eu sei que a clínica pode ser um preço maior do que é, né? Justamente porque é especializada só nesse assunto e tudo mais, é em São Paulo e tudo. Mas eu não vejo tanto sentido para mim, porque eu quero que qualquer pessoa tenha acesso a esse tipo de tratamento. Um tratamento bom, um tratamento de qualidade, que a pessoa possa pagar, nem que seja parcelado, né? Porque realmente não é que cabe no bolso de qualquer pessoa à vista. Mas a pessoa parcelando, ela consegue fazer um tratamento se aquilo for a prioridade da vida dela e que eu acho que não é assim para todo mundo, né? Então, as pessoas às vezes deixam sempre para depois. E qual é o maior número de pacientes que a gente tem na clínica? Pacientes depois dos 30 anos que querem engravidar. Então, elas deixam de curtir uma vida sexual aí, que poderia ser muito boa, porque elas vão, não, deixa para depois, não, isso não está fazendo falta, isso não é muita prioridade nesse momento e tudo mais. Quando vê, tá bom, passei dos 30, agora eu preciso dar prioridade, porque eu preciso engravidar. Só que você está deixando de ter uma vida sexual boa,
tá? Então, isso é muito importante também. E não só ter um filho. Então, sua vida sexual é extremamente importante. E o filho também, né? Aqui tem alguém que comentou aqui, ó. Grata a Deus por ter vocês disponível para nos ajudar. Estou no Japão e faço tratamento com a doutora Rose. Ah, Carol, a Rose estava falando comigo de você essa semana. Então, assim, é muito legal. Hoje, principalmente com o atendimento online, a gente consegue ajudar a gente do mundo inteiro, né? Eu tô com uma paciente da Califórnia, tô com outra paciente, tô com várias pacientes de vários lugares do Brasil. Então, isso é muito bom, né? A gente alcançar outras pacientes e ter resultado com isso, justamente com a mesma técnica, claro, adaptada, né, para o atendimento online, mas a gente faz de tudo para poder ajudar as pacientes mesmo à distância. Samara, eu estou muito feliz por você e pelo Jonathan, viu? Muito feliz. Tati, estou muito orgulhosa de você. Tem trocentas pacientes falando bem de você aqui, Eu que ex-pacientes agradeço. que estão em tratamento. Meninas, se vocês também quiserem dar o depoimento de vocês, entrem em contato com a clínica. Tá? Se vocês não tiverem muito corajosas como a Samara, a gente também está perguntando para as pacientes se elas querem dar o depoimento e deixar a janelinha fechada para não mostrar, só vai a voz também, não tem problema. Tá? É o que eu falo. Detalhes que elas contam, só quem tem vaginismo sabe. Então, para a gente também não tem problema. Por quê? A gente viu que tem várias pacientes que querem, mas não estão com coragem para mostrar. Então, a gente acabou pensando nisso agora na semana passada. O que a gente poderia fazer para que essas pacientes topassem? Apesar de que a gente já está com algumas agendadas, que resolveram se mostrar, porque é um bate-papo para você falar de uma disfunção que não te pertence mais e que muito provavelmente vai ajudar outras pessoas, né? A Elaine está aqui entrando, tem paciente da Elaine que a gente estava agendando hoje para dar o depoimento dela também, então a Elaine fica lá em Campinas. Então, assim, se vocês quiserem, né, participar, se puderem, se acharem que isso vale a pena, entrem em contato com a gente, façam como a Samara, porque vocês vão ajudar muitas pessoas. Vão ajudar muitos casais, vão ajudar muitas mulheres a se tornarem mães, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, vai além do nosso trabalho. Vocês acabam fazendo parte juntas, né? Nessa corrente do bem, como a Samara resolveu fazer parte aí da nossa história da clínica também, né, Samara? Com certeza, e foi através dos depoimentos, principalmente em vídeos, que eu me motivei a ir na clínica. Eu falei, não, isso realmente é real. Como eu falei, eu mal imaginava que um ano depois de que eu estava sofrendo, eu estaria aqui. Eu nem imaginava que eu teria coragem, né? Porque eu estava morrendo de vergonha. Eu falei, não, mas é um assunto normal, como qualquer outro que a gente precisa tratar. E mais pessoas precisam conhecer, porque não pode ser tratado com vergonha, como um tabu. É uma disfunção e precisa ser tratada. E tem que Isso ser tratada de forma séria, né? Não, sei lá, de forma escrachada. Tem que ser tratada de forma séria por profissionais que são vocês. E é isso que me atraiu, principalmente. A seriedade que vocês tratam do assunto, tratam a paciente, que não é uma coisa... Não, é tudo normal, não sei o quê, que gostoso, faz isso, enfim. Não, vocês vão de acordo com a paciente, tratando de forma séria mesmo. Isso é o que faz toda a diferença, doutora. E eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês são presentes de Deus na nossa vida. E, enfim, eu só tenho a agradecer mesmo. Que Deus abençoe muito vocês e que muito mais mulheres possam ter contato, que vale muito a pena. A gente ganha vida com vocês. É verdade. A gente está se achando, né, Paty? Nossa, hoje eu dormi assim, meu Deus, eu só tenho a agradecer pelo carinho de todas aqui, né? Não dá para responder todo mundo, mas agradeço de coração, né? Agradeço a Samara também, né, por ter aceitado o nosso convite. Gosto muito dela e do Jonathan, né? Um casal assim
nota 1000. Aprendi muito com eles, que eu falo que também a gente aprende muito com as pacientes, né? Muito. Então, cada história, eu falo que cada paciente cai com a gente porque tem um porquê, e tem, né? Eu, às vezes, saio das sessões e falo, nossa, quanta coisa que eu aprendi hoje, né? Então, eu agradeço a todas as pacientes, ex-pacientes, né? Agradeço a Dé também por fazer parte dessa equipe, e a Deus, né? Por eu ser também um instrumento, eu e as outras fisioterapeutas, né? Por ser esse instrumento para poder ajudar vocês. Sou muito grata mesmo, de coração. Samara, olha, eu agradeço muito a tua presença. Eu acho que você ajudou muita gente nessa noite aí e vai continuar ajudando, porque o teu depoimento vai ficar aqui. Eu fico muito feliz que você tenha tido o tratamento que você mereceu, né? E que qualquer mulher que passa pela mesma situação que ela merece, né? Agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade, né? De ter essa clínica, dessas fisioterapeutas que abençoam tanta gente, né? A gente faz isso com muito amor, tanto eu quanto todas elas, tenho certeza disso. É, não só elas, mas as meninas da recepção também, que recepcionam todo mundo, né? A Maria que limpa toda a clínica e deixa tudo limpinho pra gente, a Dani, que é a nossa gerente. Então, eu acho que faz tudo. Eu sempre digo para elas que eu quero muito que quem quer o bem, quem quer olhar sempre na mesma direção, que fique dentro da clínica, né? Porque senão não serve para trabalhar comigo, porque eu acho que a gente tem que querer o bem das pessoas. Então, é isso que a gente busca lá dentro sempre. E eu sinto isso hoje, que a gente tem pessoas que querem ajudar pessoas. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E como eu falei, né? Tá faltando no mundo as pessoas se importarem mais com as outras pessoas. Então, assim, te agradeço imensamente, viu? Que Deus abençoe vocês dois, que vocês, se vocês em algum momento precisarem da gente, nós estamos lá na clínica para o que vocês precisarem. Podem entrar em contato com a gente, com a Tati, comigo, que a gente vai estar sempre pronto aí para ajudá-los. Mas eu espero que você não precise. Amém. Eu vou entrar em contato com boas notícias. Isso Isso. mesmo! Ó, gente, Muito legal. muito obrigada. A gente vai terminar a nossa live aqui. Tati, quer dizer alguma coisa aí? Acho que já falei tudo. Agradecer pela oportunidade, né? Sempre muito bom. Eu acho que quanto mais nós falarmos sobre isso, divulgarmos, né? É, isso que vai fazer com que as pessoas, né, entendam que tem sempre uma luz no fim do túnel, né? E que é possível. Né, eu falo para os pacientes, tudo que você acredita, que você confia, que, né, dá certo, né? E a gente está aqui para ajudar todas vocês, com certeza. Ah, gente, eu tenho um recadinho importante que eu tinha me esquecido. A nossa. Gente, nosso voluntário, Tati, perdi o nome. Me ajuda? Do Projeto. projeto, Projeto. Projeto projeto Solidário. solidário. Projeto Solidário está aberto, tá? E a gente está precisando de mais algumas pessoas para o Projeto Solidário, para dar tratamento para quem precisa. Só que, gente, é para quem precisa. Agora, quando a gente abriu, apareceram algumas pessoas que, assim, têm condição de pagar. Então, não, projeto solidário não é para essas pessoas. Por favor, não tirem o lugar dessas pessoas que não podem pagar. A ideia do projeto solidário é isso. Então, ó, projeto solidário está aberto. Se você não tem condição alguma de pagar um tratamento, entre em contato com a clínica, as secretárias, as meninas, a Ju, a Bia e a Dani também vão te explicar como funciona, vão te pedir documentos para você comprovar a tua renda, que você realmente não pode pagar. Então, se você conhece alguém que está passando por esse problema, ou se você está assistindo, compartilha aí com essa pessoa,
que a pessoa possa entrar em contato aí com a clínica para que a gente possa ajudar mais pessoas. Não tem custo algum, a única coisa a pessoa tem que comprar material, tá? Então, o pessoal da loja da fisioterapia pélvica é que a gente acaba indicando para comprar também os materiais, às vezes de quem é de fora. Então, tem os materiais também lá na clínica. Então, assim, depende da pessoa, se a pessoa realmente precisa. Débora, mas não é. Por que você está frisando tanto isso? Porque, gente, apareceu cada peça lá na clínica para fazer a avaliação, que até Deus duvida. Acho que Deus pensa assim, tu não tem vergonha de estar aí, não, criatura? Então, assim, para quem precisa, por favor, não vá tentar pegar lugar de quem não tem nenhum tostão para pagar. Essa paciente que a gente quer ajudar, por favor, tá bom? Samara, olha, um beijo enorme para você, para o Jonathan também. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo teu depoimento, tá? E que isso possa realmente ajudar muitas mulheres por aí. Amém, doutora. Nós que agradecemos, viu? Deus abençoe vocês imensamente. E pessoas que precisam vão, porque realmente vale a pena. Dá tudo certo. O feminismo tem cura. Eu sou a prova disso. Isso mesmo, muito bom. Isso aí. Espero vocês aqui um dia para tomar um café com a gente, né, Dé? E matar a saudade, porque eu já tô com saudade. Quando quiserem. E, Tati, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns por ser minha mestra. Eu que agradeço. A gente só ensina quem quer aprender. A gente não consegue ajudar e nem ensinar quem não quer. Isso é um fato, né? E assim, que bom que eu tenho a oportunidade de ensinar para vocês e que vocês conseguem... Que vocês hoje conseguem ajudar muito mais mulheres, que era o meu desejo principal aí. Tá bom? Gente, beijo. Se cuidem. Obrigada, Tchau, gente. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.